Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje eu trago para vocês esse lindo americano Elegance. É uma peça fácil de fazer, fica linda, né? Esse bordadinho em fita. A única partezinha mais trabalhosa um pouquinho é essa parte aqui, né? De trançar as fitas, que você tem que ter atenção para não trançar errado, né? Senão tem que desmanchar o trabalho, senão fica diferente. Uma parte fica de um jeito e outra parte fica de outro jeito. Dá pra fazer de várias formas. Se você quiser esse detalhezinho de outra cor, você pode colocar combinando com outro americano, igual nesse caso aqui. A cliente pediu, né? Verde água, bordadinho com detalhe, combinando com rosa. Que ela vai fazer uma mesa mais coloridinha, né? Com essas cores que a gente cola. Então, vamos lá pro passo a passo. Aí, esse americano, ele ficou com 40 centímetros, tá? Eu vou usar fio 6, 100% algodão. Agulha 3,5 para trabalhar com fio 6. Vou usar a agulha 3 para fazer, né? Esse detalhezinho aqui. Tesoura para cortar. A fita, vou usar uma fita de cetim número 001. E o fio mais fino para fazer o detalhezinho, eu vou usar o número 4, tá? Aí, para esse tamanho, eu usei aqui em média 5 metros, tá? Eu coloquei um pouquinho a mais, que às vezes na hora de fazer aqui, né, cada ponto é um ponto, né? Então pode ficar mais largo aqui, né, o espaçamento entre um e outro. Então você coloca um pouquinho a mais, né, de fita para não ter que fazer emenda, né? Então vamos lá passo a passo. Então vamos iniciar com o anel mágico. Quem tá acostumado a fazer com corrente, faça com corrente. Eu vou iniciar com 14 pontos altos. Aí vocês façam aí da maneira que vocês estão acostumados o início, né? Aí no caso aqui, eu iniciei com 14 aqui. Então vamos lá. 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E vamos colocar 14 pontos altos. Contando com a correntinha inicial. 2, 3, 4, 5. Aí façam de vocês aí que eu já volto. Prontinho, terminei meus 14 pontos. Agora eu vou fechar o anel mágico. E vou inserir a agulha aqui na segunda correntinha do início. Aí fechamos. Aí iremos fazer agora o falso ponto alto, né? Pra não ficar marcado a peça. Solta um pouco a laçada da agulha, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, levo essa laçada para trás, puxo, mas não puxe muito para não deixar a peça franzida. Vamos entrar com a agulha aqui na frente do ponto e vamos fazer um ponto baixo e uma corrente. Aqui, gente, é o que a gente tá acostumado a fazer mesmo, né? O redondo perfeito. Então, se eu comecei com 14, agora na segunda carreira teremos 28, porque eu irei fazer aumento em cima de aumento. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou terminar os meus aqui e já volto com vocês. Chegamos aqui ao final. Está faltando agora mais 2 pontinhos aqui, né? Esse finalzinho aqui, nós vamos pegar essa laçadinha que ficou aqui, essas duas aqui e essas duas aqui também de trás. Senão fica muito marcado. Então, vamos lá.
Pega aqui e não esquece de pegar essa aqui da parte de trás, tá? Pra não marcar muito. E vamos fechar aqui o pontinho. Ajusta pra não ficar muito solto. 2. Completamos 28, né? Pra quem tá começando com 14, vão ficar 28. Pra quem tá começando com 12, ficará 24. 16, 32. Então, assim, você vai adequar de acordo, né, com o ponto de vocês aí. No meu ponto, fazendo com 14, fica bom. Nem fica emborcando e nem fica sobrando ponto, tá? Vamos fechar aqui na segunda, onde a gente fez aquela correntinha. Ajusto para não ficar buraco. E agora a gente vai fazer um ponto alto e um aumento. Solta a laçada, pula o primeiro e vai no segundo ponto. Leva essa laçadinha para trás, puxa. Vou regular aqui porque a minha laçada ficou muito grande. E vamos fazer um ponto baixo e uma corrente. Essa carreira vai ser um ponto sozinho e um aumento. Então, agora vamos fazer aumento, um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Vou fazer isso por toda a carreira e já volto com vocês. Então, chegamos aqui ao final e vamos fazer aqui o nosso aumento. Lembrando sempre de pegar, pra quem tá fazendo dessa forma que eu tô fazendo aqui, pegar essa laçadinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí nós pegamos essas duas aqui, ó. E pegamos aqui a parte de trás. Essas duas aqui. Por que que eu tô insistindo em falar dessa laçada? Porque senão vai ficar marcado. Eu fiz essa peça aqui, ó, pra vocês verem sem a laçada. Pra vocês entenderem como fica marcada se não pegar as laçadinhas. Ó. Tá vendo aqui, ó? São as laçadas que não foram pegadas. Tá vendo? Ó. Então, por isso que precisa pegá-las, para elas não ficarem desse jeito aqui, ó. Então, por isso que eu sempre falo, pegue a laçadinha da frente, para elas não ficarem marcadas. Ó, esse daqui já não ficou, tá vendo, ó? Porque as laçadas foram todas, né, pegadas aqui pela frente. Se vocês observarem, ó. Tá vendo? O outro que eu deixei para mostrar para vocês, mostra, ó, as laçadas. Fica igual uma cicatriz. Então, por isso que tem sempre que pegar a laçadinha. Então, vamos lá. Chegou aqui no final, sempre lembrando de pegar a laçada. Aqui está a laçada. Ó. Coloquei ela na agulha primeiro, ó. Aí, depois peguei esse outro aqui. E vou pegar também o de trás, tá? Será sempre dessa forma. Pra não ficar muitas marcas. Então, vamos lá. Fechamos o primeiro ponto. Como aqui é um ponto sozinho, então aqui será um aumento. Então, eu fiz o meu aumento. Então, vai fechar aqui, né, com um ponto sozinho. Então, vamos fechar aqui o segundo pontinho aqui, que foi a correntinha. Tá vendo? A laçadinha sumiu. Então, vamos fazer novamente. Solta um pouco a laçada da agulha, pulo o primeiro ponto e vou para o segundo ponto. Do mesmo jeito, tá? Não vai mudar. Vai mudar aqui os aumentos, né? Cada carreira vai mudar os aumentos. Fazemos um ponto alto, um ponto baixo e uma corrente. Então, essa sequência agora será de 2 pontos sozinhos e um aumento. Eu vou fazer o aumento nesses pontos que estiverem sozinhos, tá? Pra poder não marcar a peça. Tá vendo que tem um aumento aqui e outro aumento aqui. Então, tem um ponto sozinho aqui. Então, já farei o aumento aqui, ó, em cima desse ponto. Então, vamos lá. Fiz o aumento. Agora, eu darei a sequência normal. 2 pontos altos. Tá vendo que ficou só um pontinho aqui?
Mas na hora que for fechar a carreira, que eu chegar aqui, terá outro ponto aqui poder completar. Porque eu quero fazer meus aumentos em cima desses pontos que estão sozinhos. Para não ficar em cima dos aumentos, para não fazer aquele... Parece, né, uma fatia de pizza, né? Parece pizza cortada. Então, nós vamos fazer para não bater os aumentos aqui. Então, vamos lá. 2 sozinhos. E um aumento. E farei assim por toda a carreira. 2 sozinhos. E um aumento. Ó. Notem que eles ficam distantes. Aqui tá a carreira anterior, o aumento tá aqui, ó. Pulou e o aumento ficou depois dele, antes dele. Aí tem carreira que vai ficar próximo, tem carreira que vai ficar antes, tem carreira que vai ficar depois. E assim por diante, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Chegamos aqui ao final. Então, ficamos com 2 sozinhos, um aumento. 2 sozinhos, um aumento. E agora no último aqui, onde fica aquela laçadinha, ó. A laçadinha bem aqui. Nós iremos fazer um sozinho, ó. Peguei a laçada. E vamos pegar de trás também. E vamos fazer um ponto alto. É que eu parti a linha aqui. Vamos fazer um ponto alto. Aí já tem aqui, ó, um sozinho desse lado. Iremos fechar. Então, fechei aqui. Então, ficou dessa forma. Aumento, 2 sozinhos, aumento e 2 sozinhos. Agora, nessa carreira, serão 3 sozinhos e um aumento. A mesma coisa, tá? Levar a laçada lá pra trás. Vamos fazer um ponto baixo. E uma corrente. Então, aqui, ó, estão meus aumentos. Aumento aqui e aqui. Então, eu farei meu aumento em cima aqui, ó, bem no meio desses 2 pontinhos aqui, tá? Então, vai ser sempre assim, gente. Os aumentos serão feitos nesses pontos aqui, no meio desses pontos sozinhos, tá? Pra não ficar marcado. Então, vamos lá. Para ficar aqui no meio. Então, pulou 2 pontos sozinhos. No final, a gente vai fechar aqui com aquele ponto sozinho. Então, serão 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e um aumento. Um sozinho, 2 sozinhos, então 3 sozinhos e um aumento. Então, será assim por toda a carreira. Vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Chegamos aqui ao final da 5ª carreira. E vamos trabalhar agora no último pontinho, aquele que tá laçadinha. Então, fizemos um aumento e faremos agora 3 pontos, né? Porque essa carreira é de 3 sozinhos. Então, lembrando de pegar a laçadinha, pegamos a laçada e pegamos também aqui as 2 de trás. E vamos fechar com um ponto alto. Então, aqui teremos os 3 pontos, ó, 1, 2 e o terceiro. E vamos fechar aqui na segunda correntinha, aquela correntinha que fizemos. Aí ficou assim. Então, agora, na 6ª carreira, será 4 pontos sozinhos e um aumento. Eu vou fazer com vocês até essa carreira aqui, tá? Aí, eu trabalhei, para essa medida, eu trabalhei 11 carreiras de pontos altos, né? 11 carreiras de pontos altos e no finalzinho aqui, ponto baixo. Então, a medida aqui dessa base
antes da fita aqui, ficou com 29 centímetros. Então, pra mim, tá um tamanho ideal. Mas aí, né, cada um faça o tamanho que preferir. Então, quando vocês forem subindo a carreira de vocês, vão vendo, né, se vai ficar ponto de mais ou ponto de menos. Então, quer dizer, começar a emborcar, né, emborcar demais, então faça mais aumentos. Se começar a ficar com muito ponto, faça uma carreira de pontos sem aumento. Aí vocês vão, né, analisando de vocês aí o que vai precisar, né? Se precisa de pontos, se não precisa. Então, nesse que eu fiz aqui, né, a última carreira eu não fiz ponto com aumento, tá? Porque se eu fizesse, ficaria muito ponto, né? Ficaria, não sei se é ensaiando, que vocês falam, né? Codê, enfim, ficaria embabadando. Então, ficaria com ponto demais no meu ponto. Então, a última carreira de pontos altos, eu não fiz aumento. E nem a carreirinha aqui de ponto baixo, tá? Mas quando chegar nessa parte aqui, eu volto com vocês. Mas eu vou fazer aqui ainda a sexta carreira com vocês. Então, vamos lá. Solta a laçadinha aqui da agulha, pula o primeiro ponto e vamos pro segundo ponto. Levamos a laçada lá para trás. Agora, vamos trazer para frente, fazendo um ponto baixo. Fecho, né? E faço uma corrente. Então, nesta carreira, trabalharemos 4 pontos sozinhos e um aumento. Então, lembrando, aqui estão meus aumentos, né? Eu vou fazer meu aumento aqui, ó, no meio aqui, ó. Tem 3 pontinhos, né? Que nessa carreira anterior eram 3 pontos. Então, eu vou fazer meu aumento aqui, ó, nesse ponto sozinho, no meio. Então, vamos lá. Até chegar nesse pontinho do meio aqui, serão 3 pontos sozinhos. E um aumento para chegar nesse meio. Mas lembrando que esta carreira serão de 4 pontos sozinhos e um aumento. Então, agora serão 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4. E um aumento. Faremos dessa forma até o final. Aí, vocês façam de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui. Quando estiver chegando aqui no final, eu volto. Chegamos aqui ao final da sexta carreira. Então, vamos fechar aqui. Pegamos a laçadinha na frente, pegamos a parte de trás. E finalizamos aqui a sexta carreira com 4 pontos sozinhos e um aumento. E vamos fechar aqui. Agora, eu vou dar sequência no meu aqui até chegar na 9ª carreira, tá? Quando for chegar na 10ª aqui, eu volto pra gente fazer junto aqui. E será a mesma coisa. Então, sexta carreira nós fizemos agora. Então, a próxima será na 7ª, 5 pontos altos sozinhos e um aumento. A 8ª, 6 pontos sozinho e um aumento. Na 9ª, 7 pontos sozinho e um aumento. Na 10ª, 8 pontos sozinho e um aumento. Lembrando, o trabalho que ficar com muito ponto, começou a dar com muito ponto, faça uma carreira sem pontos altos, sem aumentos, faça sem aumento, né? Se ficar. E se ficar querendo emborcar, continua com os aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui até a 9ª carreira e volto com vocês. Cheguei na 9ª carreira, então faremos agora a 10ª carreira. A 10ª carreira será 8 pontos sozinhos e um aumento. Então, aqui estão meus aumentos, né? E eu vou fazer aqui, ó, na metade dos pontos sozinhos aqui, meu aumento. Eu vou continuar aumentando ainda até a 10ª carreira, porque a minha peça ainda não está embabadando, tá? É só na última carreira que ela começa a embabadar. Então, eu vou dar sequência aqui aos aumentos ainda. Então, na 10ª carreira, solta um pouco o fio, leva a laçada para trás e vamos fazer um ponto baixo,
e uma corrente. Então, eu vou andar aqui até ficar no meio aqui dos 7 pontos, né? Sozinhos. Então, vamos lá. 3. Aí, vou fazer o aumento aqui. No meio dos 7 pontos. Sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. Deixa eu só conferir aqui. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz um ponto a mais aqui. 8 e um aumento. Eu vou dar sequência aqui e já volto com vocês, tá? Quando eu terminar. Cheguei aqui na 10ª carreira. Aí notem, ó, tá vendo que tá sobrando já ponto aqui, ó. Quando eu jogo a peça, ela não fica retinha. Então, por isso que na 11ª carreira, eu não farei aumento. Porque eu já sei que vai ficar embabadando no meu ponto, tá? Mas se de vocês estiverem retinho, sem dar essa ondulaçãozinha aqui que tá sobrando, vocês continuem o aumento. Então, vamos lá pra 11ª carreira. É a mesma coisa. Soltamos um pouco a laçada, pulamos o primeiro ponto, puxamos a laçada para trás, faremos um ponto baixo e uma corrente. Só que aqui eu farei ponto alto sobre ponto alto sem nenhum aumento, tá? Não vou apertar muito esse ponto também para não ficar, né, repuxando. Então, essa última carreira aqui em pontos altos, eu não farei nenhum aumento, porque no meu ponto não será necessário aumentos, tá bom? Então, eu vou terminar aqui toda a carreira em pontos altos, sem nenhum aumento, tá? Vou finalizar aqui minha 11ª carreira, sem aumentos, e já volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui na 11ª carreira, pronto, ó, corrigi, tá vendo? Não tá mais sobrando ponto. Então, é o seguinte, eu vou passar aqui, ó, pontinhos baixos aqui. Quem não quiser passar, não precisa. Como eu vendi o suplá com o jogo americano, eu vendi o jogo americano com 38 centímetros, eu vendo ele com 40. Por quê? Porque a peça, ela pode encolher, né? Na hora que lava, por ser algodão, tem encolhimento. Então, o que eu faço? Eu faço essa carreirinha de ponto baixo aqui, pra peça chegar a essa medida. Aí, eu não vou fazer mais aumentos aqui. Aí, o que eu faço? Eu vou fazer o pontinho baixo mais solto. Então, quem não conseguir, né, fazer o ponto baixo mais solto, sem precisar de fazer aumento, pode usar uma agulha com numeração maior. Por exemplo, se eu fiz com 3,5, eu vou fazer esses pontinhos baixos aqui com 4, para eu não precisar de fazer aumento aqui, senão eu vou ter que, a minha peça vai passar, né, do tamanho que eu quero. Eu não quero que ela passe de 40, porque eu vendi ela com 38, eu deixo essa margem de segurança de 2 centímetros, né, se encolher, né, vai encolher um pouco e não vai dar prejuízo na peça, né, da cliente. Então, vamos lá, vou fazer agora a parte de ponto baixo. Se vocês quiserem fazer, mudem a agulha para uma numeração maior, para não ficar emborcando, né? Como o meu já tá certinho aqui, se eu for fazer muito apertado, ele vai emborcar. Então, vamos lá, vou passar aqui todo o pontinho baixo aqui e já volto com vocês. Terminei aqui, ó, a volta dos pontinhos baixos, tá vendo como é que eu fiz ele mais larguinho? Ó, não atrapalhou, tá vendo, ó? Agora, nós faremos essa parte aqui, ó, onde vai a fita. Nós vamos fazer 2 carreiras de pontos altos
intercalados com 2 correntes. Subir 1, 2, 3 para dar a altura do ponto alto e 2 correntinhas para dar o espaço, né? Vou pular um ponto baixo e vou no próximo ponto. 2 correntes, vou pular um ponto baixo e vou no próximo. Vou fazer isso por toda a carreira. Pulo um ponto baixo e faço no próximo um ponto alto. Vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Chegamos aqui no final, né, dessa carreira. Aí eu fiz meu ponto alto e 2 correntes. Mas quem achar que 2 correntes é muito, gente, vocês podem colocar só uma, tá? E se for 2, for pouco, vocês colocam 3. Aí vocês vão fazer de acordo com o ponto de vocês. Então, precisamos de mais uma carreira aqui, desse ponto alto com espaço. Eu não farei aumento nessa carreira também. Eu farei do mesmo jeito. Ponto alto e 2 correntes. Só que eu farei um ponto mais solto dessa vez também. Se vocês não conseguirem fazer o ponto solto, pode colocar uma corrente a mais ou pode mudar de agulha se preferir. Eu não vou mudar de agulha, eu vou continuar com essa agulha, só vou fazer o ponto um pouco mais solto, para não ficar emborcando a minha peça. Então, será da mesma forma. Ponto alto, 2 correntes e vou pegar aqui em cima do ponto alto. Então, 2 correntes. E vou fazer um ponto alto aqui em cima do ponto alto. Então, nós iremos ficar com duas carreiras com essas aberturinhas, né? Pra gente passar a fita. Vou terminar aqui as minhas e volto com você. E nessa carreira eu fiquei com 70 buraquinhos desses aqui, tá? Porque como eu fiz até a 10ª carreira, comecei com 14 pontos, então a 10ª carreira que eu fiz com aumento deu 140. Como a 11ª não fiz aumento, então na carreira total eu fiquei com 140 pontos. Como eu pulei um pontinho, então no final 140 dividido por 2, 70, né? Então por isso que deu 70 quadradinhos aqui, tá bom? Então vou terminar o meu que já volto com vocês. Então chegamos aqui ao final. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo. Então, nessa parte aqui, ó, nós iremos fazer pontos baixos em cima aqui, ó, do ponto alto e 2 pontos baixos aqui nas 2 correntes. Então, vamos lá. Então, vamos fazer 1, 2 pontos baixos dentro da corrente e 1 ponto baixo em cima do ponto alto. 2 pontos baixos dentro aqui desse buraquinho aqui, né, dos quadradinhos, e 1 ponto baixo em cima da corrente. Vamos seguir dessa forma até o final, fazendo ponto baixo em cima de ponto alto e ponto baixo dentro das 2 correntes. Então, faremos dessa forma até o final, tá? Vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Então, terminei aqui, ó, pontinho baixo. Então, fizemos essa parte aqui, ó, onde estão os pontos baixos. Agora, eu vou fazer as argolinhas, né, para poder fazer os lequinhos aqui. Eu vou fazer 4 correntes. Vou pular 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e vou entrar aqui no 4º ponto. Quatro correntes. Aí, se for 4 correntes for muito, vocês colocam 3. Se 4 for pouco pro seu ponto, você coloca 5, tá? Aí, vocês vão adequando ao ponto de vocês. 4 correntes, vou pular 1, 2, 3 e vou entrar aqui no 4º ponto baixo.
4 correntinhas, pulo 3 pontos baixos. 4 correntes, pulo 3 pontos baixos. Faremos assim por toda volta. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Nós chegamos aqui no final. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou fechar aqui. Tem que ficar... Argolinhas tem que ser número par, tá? Então, ficamos com 52 argolinhas, ficamos aqui. Então, agora vamos fazer os leques. Eu vou colocar aqui dentro das correntinhas aqui, eu vou colocar 9 pontos altos. Aí, vocês veem a quantidade de vocês, se 9 é muito ou pouco, tá? Do meu ponto, 9 é o suficiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu farei um ponto baixo na próxima argolinha. Novamente, 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um ponto baixo. Então, faremos dessa forma até o final. Então, eu vou terminar os meus aqui e já volto com vocês para nós fazermos a parte da fita. Chegamos aqui ao final do bico. Iremos finalizar. Ponto baixo. E vamos fechar aqui na correntinha com ponto baixíssimo. Vamos levar esse fio lá para trás. Depois iremos arrematar. E ficou assim. Então, agora chegou o momento de passar a fita, né? Então, eu vou cortar aqui meus 5 metros de fita. Então, já cortei aqui mais ou menos 5 metros. Aqui não tem como eu precisar, né? A medida para vocês, que vai variar de acordo com o ponto de cada um e o tamanho que vocês irão fazer, né? Então, é testando mesmo, não tem jeito. Eu vou aproveitar e já vou selar as pontinhas, né? Queimar as pontinhas para não desfiar. E cuidado para não ficar preto, né? A fita. Passa bem rapidinho para não ficar escura. Passar rapidinho para não ficar escura. Iremos colocar a fita, o lado avesso, vai ficar para cima. Vamos colocar aqui, ó, a parte de cima aqui nesse ponto alto aqui. Iremos trazer agora a fita para este lado aqui. Vamos passar lá para trás. Vamos deixar ela aqui, que no final iremos arrematar. Agora, nós iremos passar a fita neste buraquinho aqui, ó. Então, a gente vai fazer isso com a fita. Ó. E leva a fita todinha lá pra trás. Agora, iremos voltar no buraquinho anterior. Então, vamos puxar a fita todinha agora pra frente. Agora, passaremos nesse ponto alto aqui, ó, de cima, no próximo buraquinho. Vamos levar a fita lá pra trás todinha. Agora, iremos buscá-la no pontinho anterior de cima. Traremos pra cá.
Agora, novamente, na parte de baixo, vamos pular esse primeiro e vamos pegar no segundo, em diagonal. Vamos levar a fita todinha para trás. Agora, retornaremos aqui, ó, puxando o fio lá de trás, ó, a fita lá de trás aqui pra frente. E agora, iremos subi-la aqui nesse pontinho alto, na parte de cima. Vamos levar tudo lá pra trás. E vamos trazer pro pontinho da frente agora. Eu trabalho porque, né, a fita é muito grande, então esse é o trabalho que dá, né? Bordar com fita. Então, vamos lá. Vamos passar novamente. Vamos pular o primeiro e vamos pegar aqui, ó, no segundo, na diagonal. Vamos levar a fita todinha lá pra trás. E vamos pegar aqui, ó, no pontinho anterior, puxando tudo aqui pra frente. A gente vai fazer assim por toda a peça, tá? Não vai mudar. Agora, no de cima. Agora, vamos passar, pegar a parte de trás, trazer pra frente. Não aperte muito, para não ficar, para não franzir o trabalho. Novamente, ó, pulou o primeiro, vamos no segundo, em diagonal, e levamos todo lá para trás. Agora, vamos pegar sem apertar, vamos pegar agora lá atrás, no pontinho anterior, no buraquinho aqui anterior. Puxar tudo novamente. Agora, vamos lá pra cima. Pessoal, vou terminar agora o meu aqui. Eu já volto com vocês pra dar o acabamento aqui na fita. Chegamos aqui ao final. Vou fazer aqui esse último aqui com vocês. Então, vamos lá. Pulamos o primeiro, vamos no segundo. Vamos levar a fita lá para trás. Retornamos ao espaço anterior. Passamos na parte de cima. Retornamos ao espaço anterior. Agora, a gente vai fazer aqui. Então, essa parte aqui, ela já foi feita, tá vendo? Já foi entrelaçada. Nós vamos passar a fita por dentro aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos passar a fita por dentro. Vou cortar um pedaço. Tá vendo que sobrou esse pedaço aqui, tá? De fita. Deixa eu cortar aqui pra ficar mais fácil pra fazer aqui no final. Então, vamos lá. Vamos passar aqui por dentro. E vamos levar lá pra trás. Agora, nós vamos colar aqui, ó, por cima. Vou cortar aqui. Vou colar aqui exatamente em cima aqui, ó, dessa fita aqui. Selem a pontinha, eu esqueci de queimar aqui, tá? Mas eu vou finalizar aqui pra vocês. Ó, colei exatamente no...
Eu colei exatamente, tá vendo? Em cima. Aí eu olho aqui se tá certinho, se não repuxou. Eu vou cortar aqui também. Selar a pontinha, tá? Pra não desmanchar. Selei. E vou colar aqui por dentro. Vocês podem pegar com a pinça, fica mais fácil. Vai ficar mais certinho aqui por dentro. Eu já escondi, vou passar a cola. Essa aqui é a cola, eu vou colar ela aqui no fio. E vou acertar aqui pra ficar igual aqui. Prontinho, pessoal. Agora, quem quiser deixar desse jeito aqui, sem esses detalhes aqui, ó. Pode deixar também, tá? Mas a cliente pediu esse daqui com detalhe, né? Ó, sem detalhe também fica bem bonito. Então, vamos ao detalhe. Vou pegar o fio mais fino, a agulha 3. Vou passar os pontinhos baixíssimo em toda a peça. Escolhe aí qualquer lugar, tá? Pra poder passar. Aí eu vou fazer aqui um nozinho na agulha. E vou começar a passar. Não aperte muito pra não deixar a peça franzida. Aí nós vamos fazendo ponto baixíssimo por toda a peça. Bem soltinho. Não aperte muito, tá? E nem também solte demais. Deixei. Aí vamos passar também nesse pontinho baixo, né? E seguimos aqui passando ponto baixíssimo em toda a peça. Aí eu vou passar aqui nos leques. E vou passar aqui também, ó. Tá? Aí vai ficando assim. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final. Corte o fio. Agora é só arrematar. Vamos passar aqui a agulha e finalizar o último ponto baixíssimo. Sem apertar muito. Vamos entrar aqui dentro desse pontinho aqui. Não sei se faça com agulha de tapeceira, que é mais fácil. Vamos levar lá pro final. Aí é só arrematar. Dá um nozinho aqui. Não muito forte. Depois dá o segundo nó mais forte. Aí eu passo uma colinha. E dá o terceiro nó. E é só cortar.
passar aqui, ó, essa parte de baixo. Aí vai ser do mesmo jeito. Ponto baixíssimo. Pegar o fio aqui na parte de trás. Vou trazer pra frente. E já vou começar aqui. Fazer meus pontos baixíssimos. Sem apertar. Nem muito folgado, também nem muito apertado. Senão a peça fica repuxando. E é só isso, tá, gente? Vamos fazer assim. Até finalizar aqui a carreira. Já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, de passar os detalhezinhos, né, em azul. Aí é só fazer os arremates. Como eu já expliquei em vários vídeos aqui, os arremates eu separo, como aqui é um fio 6, eu separo 3 perninhas de cada lado. Passo dentro de um pontinho aqui, uma das 3 perninhas. Para não passar para outro lado. Vou dar o primeiro nó. Aí o segundo nó dou mais forte. E o terceiro nó mais forte. Aí corta aqui rente. E passa um pinguinho de cola aqui pra segurar as pontinhas. Aí vocês façam aí todos os arremates, se preferirem, né, dessa forma. Chegamos ao final do jogo americano, né, bordadinho em fitas. Então, façam, né, da maneira que vocês gostarem. Dá pra brincar com esse jogo americano. Pode fazer com detalhe, pode fazer sem detalhe também, que ele fica muito bonito também. Então, façam. Vendam bastante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Se gostou, já deixa aquele like, já se inscreva no canal quem não é inscrito, né? Porque vocês vão me ajudar fazendo que o canal cresça e eu traga mais vídeos para vocês, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.